programa Aqui em Casa de hoje, nós vamos falar como os pais podem colaborar para a formação e autoestima de seus filhos. Como essa autoestima pode influenciar na vida. E para nos ajudar, eu convidei a psicóloga Grisiele Silva. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre um prazer estar com você aqui. Que bom. Vamos sentar e bater um papo, que esse papo é muito sério. Sim. E muito importante. Criança que não recebe elogio, criança que não recebe nem de pai, nem de mãe, talvez nem de uma pessoa mais próxima. É uma criança fadada na fase adulta a não ter muito sucesso, muito equilíbrio, ficar na busca de qualquer coisa sempre? Serão crianças que possivelmente se tornarão adultos bastante carentes. Esse ponto, né, do elogio, mais do que do elogio, mas do reconhecimento do valor, ele é importantíssimo para a formação da nossa personalidade e para a formação da nossa autoestima. Quando isso fica em falta, isso vai fazer diferença na vida adulta, no se colocar no mundo, no servir as pessoas. Isso vai fazer muita diferença. Se eu falo para o meu filho, quando ele está fazendo alguma coisa, vamos ensiná-lo a fazer tarefa. E ele não está conseguindo entender aquele ponto daquela tarefa. Mas larga de ser burro, menino. Já te expliquei isso tantas vezes e você não consegue entender. Qual que é o impacto dessa fase com a mãe? Porque é diferente de outra pessoa, não é? Sim, sim. O impacto, ele é gigantesco. Não precisamos de grandes pesquisas para comprovar isso, e elas já existem, mas mesmo assim elas são só uma comprovação daquilo que a gente já percebe na prática há muitas décadas, há muitas gerações, né? Desde as gerações passadas. Quanto mais essa falta de reconhecimento, essa desvalorização desse ser, mais esse ser internaliza a informação de que ele nunca é bom o suficiente para as coisas. Se ele tem essa informação internalizada, por mais que ele consiga realizar as coisas com competência, ele sempre vai achar que está precisando de um pouco mais. Então, serão pessoas, de modo geral, perfeccionistas ou pessoas que preferem nem tentar fazer as coisas, aquelas que recuam diante dos desafios por realmente acreditarem que não são capazes, ou aquelas que iniciam um desafio, mas deixa de lado no meio do caminho por não acreditarem que possam superar. E nós não vamos fazer tudo com facilidade, né? É normal, principalmente crianças que estão em desenvolvimento. Nós sempre teremos alguma dificuldade em alguma área da vida. Isso é normal do ser humano e nós estamos aprendendo e desenvolvendo a todo segundo. O que nós precisamos ajudar os nossos filhos a internalizar é isso, que ninguém precisa ser perfeito, que nós podemos melhorar sempre, fazermos sempre o melhor que podemos e mesmo que aquilo não fique 100%, nós demos o nosso melhor e que da próxima vez vai ficar melhor ainda. E essa sensação de que eu estou fazendo o melhor que eu posso, isso dá uma satisfação pessoal muito grande, mesmo que esteja longe do 100% que as pessoas esperam. Mas tem famílias que são muito exigentes em relação a isso e exigem que a criança esteja sempre com as melhores notas, seja sempre o aluno destaque da escola, seja sempre a criança mais comportada do condomínio, a mais elogiada pela família, a mais bonita da festa. E não há nenhuma necessidade disso. O mundo não é uma competição. Eu tenho falado que um dos grandes problemas da educação atual é a educação competitiva ao invés da educação cooperativa. Se nós entendermos que todos nós podemos cooperar e entregar para que o mundo seja melhor, não há necessidade nenhuma de cobrarmos que os nossos filhos sejam melhores em tudo. Mas isso aí é cristão. Também está lá muito claro, né? Basta saber procurar. É verdade. Especificamente, nós estamos falando dos filhos, mas eu queria entender o que hoje uma pessoa com 50 anos de idade, dentro do lar, dentro da escola, ela sempre foi bombardeada, principalmente dentro do lar, bombardeada
que ela era incapaz, que ela não ia conseguir, que ela era apelidos pejorativos. Olha, você não vai casar não, porque você não tem uma beleza, esse tipo de coisa. Sim. O que essa pessoa hoje com 50 anos, ela é uma pessoa insegura? De modo geral, sim. É aquela pessoa que nunca está satisfeita com aquilo que ela mesma entrega ou com a sua imagem. A imagem é uma das coisas importantes, né, quando a gente fala de autoestima. A autoestima é muito mais do que isso. A autoestima, eu criei uma definição a partir dos meus estudos e da minha experiência de mais de 20 anos de consultório. Eu percebo que a autoestima ela tem a ver com o tamanho que a pessoa se sente diante dos desafios da vida. Então, aquelas pessoas que se sentem do tamanho da dificuldade ou sente que ela é maior do que a dificuldade, ou seja a dificuldade que for, ela tem recursos pessoais, ela sabe, ela reconhece que tem recursos pessoais para conseguir concluir aquele desafio, mesmo que seja um pouco mais difícil, mesmo que ela precise pedir ajuda, mas ela acredita, ela tem dentro de si a confiança que ela tem os recursos, que a hora que ela conseguir usar os recursos, ela vai dar conta daquele recado. E essa é uma pessoa com uma boa autoestima, uma autoestima que foi bem trabalhada. Aquela pessoa que a autoestima é baixa, ou precisa ser ainda desenvolvida, é aquela pessoa que diante dos desafios, ela se sente sempre menor. E aí eu não preciso falar de grandes coisas, coisas normais e corriqueiras do dia a dia. Ela tem sempre a sensação que ela não tem recursos suficientes para lidar com isso. Então isso gera insegurança, isso gera frustração, isso gera insatisfação, isso gera carência emocional, sentimento de inadequação. Então aquilo que ela tem de competência, aquilo que ela tem de recursos pessoais, ela nem mostra, ela nem coloca em prática, porque ela nunca acredita que aquilo é suficiente. Ao contrário, uma criança que é criada num ambiente positivo, de elogios, de força, de positividade, mais tarde vai ter mais segurança para encaminhar a sua vida em todas as áreas. Com certeza, será uma pessoa com muito mais sucesso, mesmo que ela tenha encontre mais dificuldades do que aquela outra que não tem esses recursos emocionais. Porque o que faz o sucesso não é o tamanho do desafio, é a pessoa que está o enfrentando. Então, mesmo diante de grandes desafios, se essa pessoa tem bons recursos emocionais, se ela sabe onde buscar, se ela sabe o que a fortalece, se ela sabe como conduzir essas ferramentas internas, ela dá conta do recado. E se o desafio for muito grande a ponto de não ter uma solução, por exemplo, estamos falando de casos de doenças graves na família, de morte, são coisas que nem sempre são reversíveis, né? Mas ainda assim, com os recursos pessoais que ela tem, ela consegue passar por aquela dificuldade, por exemplo, que é o fato de ter ali a morte de um ente querido, por exemplo, né? Ou algo que não possa ser revertido. Ela tem os recursos pessoais para lidar com aquilo, vai sofrer, como todos nós, né? Isso faz parte do ser humano, mas ela consegue se reerguer, ela consegue seguir a vida, apesar de ter passado por uma dificuldade. No ambiente escolar, uma criança que quer chamar sempre a atenção, quer sempre ser o bonzinho, a boazinha, que divide o lanche, que se alguém quer pular o muro, é que dá a mão para a pessoa pular e está sempre querendo ser solicitada. Essa pessoa tem baixa autoestima? De modo geral, sim. Ela está buscando uma forma de ser importante naquele grupo, porque ser importante é uma necessidade para ela. Eu só tenho necessidade de me sentir importante ou de mostrar para os outros que eu sou importante quando eu não me sinto importante. Então, isso já é um indício que a escola já pode ir percebendo, né? E o ideal seria que todas as escolas tivessem um trabalho psicológico, né? Para encaminhar esse aluno, não é um trabalho de terapia na escola, mas um trabalho de psicologia escolar que possa ajudar essa criança naquele grupo a se colocar da melhor forma e orientar essa família a buscar um profissional, além de orientar de qual a postura que essa família deve ter para que essa pessoa não vire escravo da necessidade de ser importante para os outros. E quando a pessoa na fase adulta
e que tem uma amizade, que ela necessita daquela amizade para socializar e tudo mais, mas ela sempre é explorada emocionalmente e continua sendo assim por décadas. É essa criança aí que você falou. Essa criança que está o tempo todo buscando ser importante no grupo, se nada for feito, ela vai se tornar esse adulto que vai deitar no chão feito um capacho para as pessoas passarem por cima, sem ter coragem de dizer não para aquilo que é solicitado, mesmo que aquilo a fira emocionalmente, mesmo que aquilo a maltrate. Então, são as pessoas que ficam em relacionamentos abusivos, são pessoas que se colocam nas relações de amizade, relações românticas, relações no trabalho, que sempre a colocam numa posição desfavorável, porque ela não tem força suficiente para dizer não, isso eu não aceito, não, isso eu não permito. Ela vai sempre dizendo sim para as coisas, porque ela não consegue pensar na possibilidade de que o outro não goste de algo que ela faz. E o que os pais, o avô, a avó, que sempre está perto de uma criança, quais os sinais que essa criança pode mostrar que ela não está sendo amada, que ela não está sendo elogiada, que a autoestima dela está abalada? Crianças que não são alegres, já tem algo ali que a gente já precisa olhar. A alegria, ela é genuína na infância. Então, quando tudo vai bem, a criança mostra isso na sua alegria. Quando essa criança está uma criança mais apagada, é uma criança que diante do grupo ela tende a recuar, ela não tem muita coragem de pedir as coisas aos pais, ela deixa de ter algumas vantagens porque ela não tem coragem de pedir. É aquela criança obediente demais. Aquela que eu costumo dizer que nós precisamos sim, né, trabalhar a obediência nos nossos filhos, mas nós não podemos criar capachos. Nós não podemos criar aqueles que vão só abaixar a cabeça e dizer sim para tudo, porque senão eles não terão recursos para dizer não para as drogas, para dizer não para o álcool, para dizer não para a promiscuidade. Então, se nós não treinarmos isso dentro de casa, quando eles chegarem na adolescência, eles vão continuar dizendo sim para tudo. Então, esses já são alguns indícios de que algo ali precisa ser feito. E esses pais, esses avós, os professores, esses adultos de referências, eles podem trabalhar alguns pontos primordiais para o desenvolvimento dessa autoestima. Primeira coisa, permitir que a criança faça o que é da responsabilidade dela. Muitos pais se colocam na frente e querem fazer tudo pelos filhos. Isso traz a essa criança a informação de que ela é incapaz. Por isso que os pais estão fazendo por ela. Então, se ela é incapaz, ela vai internalizar essa informação e ela vai levar isso para todo o resto, né? Ela vai ampliar essa informação para todas as outras situações. Isso é perigosíssimo. Então, essa superproteção, ela é muito perigosa. Mas o contrário também é aquela criança que é deixada de lado, que ninguém a apoia. Ah, é seu, não tenho nada a ver com isso, essa tarefa é sua, é você que estuda, você se vira. Essa criança se sente desamparada emocionalmente. E o resultado, ele é o mesmo. Apesar de serem extremos diferentes no comportamento da família, o resultado é o mesmo. Sempre a sensação de que a criança não dá conta, que ela não vai conseguir, ela vai levar isso para a vida. Então, é preciso deixar que a criança enfrente os desafios, trabalhe com ela, dando a ela os recursos necessários para que ela enfrente os desafios, reconheça aquilo que ela tem de melhor e não são elogios vazios, né? Não vou elogiar só porque alguém falou, a psicóloga falou na televisão que eu tenho que elogiar, então eu vou elogiar coisas que a criança não tem. Não, elogios verdadeiros. Busque sempre algo que você possa exaltar naquela criança, né? Algo que ela realmente esteja executando. Além disso, reconheça o valor dela, que independente do resultado que ela tenha, ela já é amada só por existir. Ela não precisa ser aluna nota 10 para ser amada em casa, ela não precisa ser a pessoa mais bonita ou a mais comportada para ter o amor da família, que isso não é discutido, isso não tem condição, isso já existe só por ela existir naquela família. Quando ela se sente amada e tem essa família dá a ela esses recursos para enfrentar os desafios, ela vai longe com muito mais facilidade. E o elogio que for vazio, a criança percebe? Com certeza.
É muito claro, muito claro. Qualquer pessoa que te faça um elogio que você sabe que não é real, você já sente. Eu sinto porque eu sou adulto, mas a criança também. Se você diz para a criança, parabéns, sua nota foi maravilhosa, o seu texto foi lindo, ela sabe quando foi e quando não foi. Ela sabe o tipo de resultado que ela entregou. Eu não vou dizer para a criança, nossa, o seu desenho é maravilhoso, ele é o mais lindo da turma. Normalmente as pessoas usam recursos assim de comparação. A criança sabe que ela tem um colega que tem muito mais habilidade no desenho que ela. Então, eu não preciso dizer isso. Eu olho o desenho da criança e falo, muito bem, eu estou muito feliz com o seu esforço. Você se superou a cada dia. Você está se superando a cada desenho que você faz, você está ficando melhor. Continue exercitando isso. Você vai ver, você vai ficar ainda melhor nisso. Então, eu estou exaltando aquilo que ela está produzindo. Eu não estou dizendo que aquilo que ela está produzindo é o melhor de todo mundo, mas aquilo que ela faz tem valor. É isso que eu estou dizendo para ela. E se eu falar assim, olha, o seu desenho tá bom, mas eu acho que ainda pode melhorar. Isso é negativo? Não, isso é excelente. Eu estou dizendo para ela, você já conseguiu muita coisa e você pode ainda mais. Eu não estou colocando pressão, eu não estou dizendo que tem que ser agora, eu não estou dizendo que ela precisa voltar lá e refazer. Eu estou dizendo, o que você fez foi muito bom, mas você ainda tem recursos que você ainda não está usando. Você está dizendo para essa criança, olhe para os recursos que você tem. Eu sei que você pode mais do que isso. Eu estou dando poder? Sim, você está mostrando as ferramentas que ela mesma tem. Então vamos dar um recado aqui, ó, ali, naquela câmera ali, ó. Olha lá, doutora. E fala para a avó, fala para a mãe, as coisas que ela tem que pontuar para ela não fazer isso. Então, mamãe, vovó, vovô, professores, né, adultos de referência de modo geral, pontuem o que a criança tem de positivo. Valorize o que a criança faz, o que ela produz. E deixe muito claro os recursos que ela tem, que na maioria das vezes ela ainda nem conhece, mas são os adultos que podem mostrar a ela. E nunca se esqueçam de dizer o quanto elas são importantes, o quanto elas são amadas, o quanto elas são queridas por existirem sem nenhuma condição. Que maravilha! Isso é muito importante. E se a mãe ou a avó que está nos vendo agora se sente impotente para fazer isso, porque é uma coisa de repetição a vida inteira, faz uma terapia, né, doutora? Terapia, um trabalho de orientação de pais. Eu trabalho muito nesse processo de orientação de pais. Eu costumo dizer, os pais não são obrigados a nascerem sabendo, né? Até porque foram criados de um modo diferente, ninguém tem cartilha para isso. Mas busque uma orientação. A orientação de pais ajuda demais. Na grande maioria das vezes a criança nem precisa ir. Os pais vão, passam por algumas sessões, recebem essas orientações, modificam o seu comportamento e automaticamente isso reflete na criança. Isso é um milagre também, que eu estava falando hoje do milagre. Sim. E o milagre que eu quero é sossego, gente, discernimento para você entender. Olha o milagre da vida. E você disse uma coisa muito importante, né? Esperar em Deus, com fé, sem desespero, quando os filhos têm dificuldade. Exatamente. Muito obrigada por você ter vindo. E como sempre, eu quero que você volte. Estarei sempre por aqui.